E você é nascido em Uberlândia? Sou nascido, criado em Uberlândia. Eu nasci de uma família, assim, humilde, né? Graças a Deus a gente nunca faltou nada na nossa vida. Mas o mais importante foi que minha mãe e meu pai sempre cuidou da gente de uma forma da gente ir pro mundo mesmo, né? E é isso que fez, talvez eu, como uma pessoa com deficiência, ser do jeito que eu sou hoje, né? Porque uma coisa que deixou claro para mim, hoje eu penso, né? Voltando no passado, por que eu hoje estou onde eu cheguei, né? Com as dificuldades todas que eu tive, foi porque, literalmente, minha mãe e meu pai me jogou pro mundo, sabe? E eu acho que é isso que uma pessoa com deficiência tem que acontecer com ela. Sério? Ela cuidava de você igual cuidava dos seus irmãos? Exatamente. Normalmente, nunca me... vamos dizer assim, hoje a palavra, né, que existe aí, segregou, né? Nunca me segregou, nunca me deixou de lado, sempre me levou igual meus irmãos. E eu acho que foi isso que fez eu chegar até onde eu cheguei, né? Sinceridade, cara, eu nunca tive problema de eu ser do jeito que eu sou, né? Nunca. Nunca assim. Às vezes eu tinha que me entender que eu era assim por conta de comentários dos outros, né? Mas também eu nasci numa época raiz dessa questão de acessibilidade. Com certeza. Né? A gente sabe que hoje o mundo está muito mais chato, né? Sim. Mas não estou querendo dizer também que não deve ter acessibilidade. Mas na minha época, o gordo era gordo, né? O pequeno, às vezes, era anão, era petitinho, era baixinho, né? O dentuço era dentuço, né? O negão era negão. Só que hoje em dia a gente não pode fazer mais isso, né? Porque ficou chato demais, né? Mas eu fui criado nesse esquema. E por isso que eu acho que eu era mais assim, mais tranquilo. Eu acho que hoje, a pessoa com deficiência hoje, posso estar enganado, mas ela enfrenta mais dificuldade por conta dessas palavras que inventaram aí com o passar do tempo, de bullying, de não sei o quê, porque aí a pessoa vai ficando meia bitolada, né? Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles criam um foco específico em cima de um problema, né? Exatamente, uma coisa que era para preservar, às vezes faz o cara ficar um pouco tolhido. Eu penso assim. Mas assim, isso, a acessibilidade, a inclusão, ela veio para resolver muita coisa, né? Porque realmente tem muita pessoa com deficiência que a família, talvez não tenha tido a mesma cabeça que meu pai e que a minha mãe, realmente fecha a pessoa dentro de casa. Tem cara que não entra no ônibus. Isso. Se você não brigar por isso aí, por exemplo. Exatamente. Tem cara que não entra no ônibus, tem cara que o ônibus... Não anda na calçada se não tiver uma guia legal na calçada e tal. E quando a gente está falando de pessoa com deficiência, hoje a gente sabe que é muita coisa, é muita gente, né? Nós somos hoje uma parte importante da população que deve ser ouvida, que tem que ter o direito de se falar e demonstrar os problemas que a gente enfrenta, né? E a gente tem que lembrar que a pessoa com deficiência, não adianta dizer que a gente vai fazer A, B, C, porque cada deficiência é de uma forma e cada tratamento para aquela deficiência em relação à acessibilidade tem que ser de uma forma também. Qual foi o seu diagnóstico quando você nasceu? Então, todo mundo acha que eu sou anão, né? Que é o nanismo. Mas não é. Na verdade, meu diagnóstico é a acondroplasia. O que é a acondroplasia? É que a pessoa nasce e tem um problema genético em alguns membros. No caso, o meu foi os membros superiores, os meus braços, né? Mas assim, são deformações. Inclusive, no meu caso, elas são deformações até que progressivas. Porque hoje eu vou falar aqui, né? Não ia falar, não, vou falar. Conta aí. Hoje eu tô com 51 anos, não parece? Você tá com uma boa ideia. Não parece de jeito nenhum mesmo, bem não. mais novo. Então, e aí o que acontece? Essa progressão da acondroplasia, lá em 2011, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna, por conta que o meu corpo ele vai meio que deformando, né? Hoje em dia eu já não fico mais em pé, sozinho. Por quê? Porque a acondroplasia, com o passar do tempo, foi degenerando, né, algumas coisas minhas. E a cirurgia também fez isso acontecer. O que estava acontecendo? A minha medula estava sendo comprimida pela coluna, que é uma questão da acondroplasia. Ela estava esforçando para baixo. Não, ela estava esmagando. Fechando ali fechando. mesmo.
E isso acontece por conta da própria acondroplasia, né? Que ao longo do tempo, ela vai deformando o corpo. Né? Isso é irreversível. Irreversível, e a gente pode, no caso, como eu fiz a cirurgia em 2011, a gente deu uma travada. Estabilizada, mas eu já tinha perdido 30% dos movimentos da perna esquerda, né? Caralho. Aí depois que eu fiz a cirurgia, e graças a Deus eu fiz, porque senão eu não estaria nem andando mais. Uhum. Então, tem um anjo que cuida de mim aí, que é um médico, um ortopedista, né? E ele de Uberlândia, o cara? De Uberlândia. Pô, fala o nome dele aí. O nome dele, Luziano? O Fabiano Canto. Legal. Às vezes o Severton, ele tem um problema de memória. E aí por isso que a Luziane vem junto com ele. Vem junto. Você tem outro anjo que fica aqui do lado, né, tia? Essa aqui já tá um anjo já mais tempo. Tem 23 anos que ela tá comigo. Lá na casa da minha mãe tem meu pai e minha mãe, que já tá comigo, que tem 51 anos. Né? E a minha irmã e meu irmão. E esse outro anjo, que foi o médico, Fabiano Canto, né, ortopedista, que ele fez realmente uma reconstrução da minha coluna. A gente abriu a coluna inteira, colocou 2 hastes e 6 pinos de cada lado. Agora imagina, o tamanho que eu sou, imagina ter colocado 6 pinos em cada lado. Né? Então, quase que me travou completamente a minha coluna. Porque ela enrijeceu ali, né? Ela não fecha, mas ela ficou rígida. É o motivo que eu não me equilibro hoje, pra ficar em pé sozinho. Né? Se ficar muito tempo em pé, você desequilibra e cai. Não tem mais o equilíbrio de ficar em pé. Então eu tenho que escorar. Você vai ver nos meus vídeos atuais aí que eu sempre tô escorando numa cadeira, numa mesa, né? Porque eu não consigo mais ficar em pé.